Boa noite, Hare Krishna. Bem-vindos ao nosso estudo do Vedanta Sutra, não? Baseado no comentário do Srimad Bhagavatam. Então vamos começar. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Satarine Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Jaina Bhutale Swaya Rupa Kadamaham Dadati Shwa Padantikam. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye. Então, bem-vindos. Então, nosso estudo, nós já estamos, essa deve ser a 12ª ou 13ª aula. Então nós temos gravado, aqueles que estão interessados em pegar o início do estudo do Vedanta, no anúncio no Facebook tem todos os diferentes links, inclusive as apostilas. Hoje nós vamos começar um Pada, uma parte nova do Vedanta, que seria o primeiro capítulo, não? Primeiro Adhyaya, e nós estamos no terceiro Pada, tá? Então, o Srimad Bhagavatam, ele se apresenta como um comentário e, portanto, no nosso estudo nós vamos nos basear principalmente na explicação que o Srimad Bhagavatam dá sobre o Vedanta Sutra. Então, só para nós entrarmos aqui na nossa apostila nova, espero que todo mundo tenha como chama? Baixado, ou pelo menos está no seu, quem está com smartphone, eu coloquei o link no Google Drive para você poder acessar, ou então em PDF. Você pode tanto acessar a apostila dessas duas formas, e se quiser imprimir também, para você acompanhar mais agora. Tá, então, este Pada terceiro, nós estamos continuando o estudo do Vedanta, e nos primeiros padas, principalmente esse capítulo, ele tem a preocupação de explicar claramente sobre uma reconciliação das afirmações encontradas nos Shastras, principalmente no Vedanta, ou melhor, nos Upanishads, sobre a natureza de Brahman. Porque o Vedanta Sutra, ele também é chamado de Brahma Sutra, porque ele trata sobre a natureza da verdade absoluta, que é traduzida como o Brahman, ou o seu. Então, dessa forma, são 4 padas, né? Nós estamos no terceiro, e vamos continuar então vendo as diferentes descrições encontradas nas escrituras, e usando a técnica de argumentação típica do Nyaya, né? Que o Vedanta desenvolveu, aprimorou de uma maneira muito refinada, lidando com o tema. O tema do livro é sobre a verdade absoluta, e o tema do capítulo é sobre as diferentes afirmações, das diferentes escrituras sobre isso, e neste Pada nós continuamos a diferente descrição. Então, só recordando como nós estamos analisando. Primeiro nós estudamos o Adhikarana, os temas. Então, os temas do Vedanta são discutidos baseado no princípio de Vishaya,
Sanshaya, Purva-paksha e o Siddhanta. Traduzindo, Sanshaya é a afirmação dessa seção, desse Adhikarana. Seria a tese. E depois surge uma dúvida, que seria o Sanshaya. Aquela afirmação, ela deixou uma dúvida e aquela dúvida serve para construir o Purva-paksha, que seria a antítese, seria o argumento que contesta a afirmação inicial. E depois, por fim, vem a conclusão, que é o Siddhanta, que o autor do Vedanta Sutra, ele apresenta essa conclusão nos aforismos, nos diferentes máximas do Vedanta Sutra, são para exatamente dar a conclusão desse tema, né, que está sendo tratado. Então o tema de hoje, o Adhikarana 1, do terceiro pada desse capítulo, ele é chamado de Sarvatra Prasiddhadhikarana, ou seja, Brahman é a morada do paraíso, tá? Então vamos começar aqui. Cada Adhikarana, ele começa a lidar com o tema, sempre trazendo um texto das Upanishads, tá claro? E depois de lermos o texto, de vermos a Adhikarana e lemos o aforismo, aí nós vemos o comentário do Srimad Bhagavatam para esclarecer isso, e depois eu também posso dar um pouquinho de explicação para tirar as dúvidas, tá? Então o Vishaya é esse. A declaração. No Chandogya Upanishad. Então, o Chandogya Upanishad, na seção conhecida como Shandilya Vidya, encontramos a seguinte afirmação. Sarvam kalu idam brahma tajalam iti shantaupasita atakalu kratumayam purusham yata kraturadmin loke purusha bhavati tathetha pretya bhavati sa kratu kurvita. Geralmente os sutras, eles não são em versos, tá? Para serem eles são afirmações, e alguns versos dos Upanishads também não são em verso, eles são versos em prosa, como esse que eu acabei de ler. Então a tradução é essa. Isso é Chandogya Upanishad 3.14.1. Tudo é Brahman. Uma pessoa pacífica deve adorar Brahman como o Criador e o Destruidor. A pessoa então desenvolve fé. Assim como ela se desenvolve segundo a sua fé neste mundo, ela alcança na próxima vida a mesma fé. E a fé, portanto, deve ser cultivada. E um outro verso do Chandogya que complementa esse é o texto 3. Manomaya prana sharira bharupa satya sankalpa akashatma sarva karma sarva kama sarva gandha sarva rasa sarva idam abhyato avyaktam madaraha sa atmanta haridaya etat brahma. Esse Brahman é compreendido pela mente. Ele é o controlador da energia vital, o prana. Ele é refulgente e todos os seus desejos são satisfeitos. Ele é todo penetrante, executa atividades todo atrativas e é dotado de todo desfrute, fragrância e doçuras, rasa. Ele é o suporte de tudo. Esse Brahman está situado no coração. Tá? Então, o Sanshaya, ele afirma que o Senhor Supremo está situado no coração de todos. Esse
Senhor absoluto. Então, mas surge uma dúvida nessa afirmação do Upanishad, que é o Sanchaya. Os adjetivos, começando com Manomaya, nessa passagem do Upanishad, descrevem Jiva, a alma individual, ou Paramatma. Então essa é a dúvida. Esse texto aqui do Upanishad que nós lemos está descrevendo a alma individual, ou está descrevendo Deus, ou está descrevendo a verdade absoluta. Então, baseado nesta dúvida que se apresenta, se constrói o Purva Paksha, o argumento oposto, tá? Que fala assim. Não, esses textos descrevem Jiva, uma vez que os elementos como Manas, a mente, e Prana, a energia vital, pertencem apenas ao Jiva. Eles não estão presentes em Paramatma, a superalma. Isso é explicado no Mundaka Upanishad, que afirma Aprano Hiyamana Shubharaha, o Senhor desprovido de manas, mente e prana, ar vital, é puro. Não devemos considerar que a afirmação inicial da passagem Sarvam Kalu Idam Brahma, que nele a palavra Brahman esteja indicando o Brahman Supremo. É apenas um meio para criar paz, visto que as palavras nessa passagem descrevem Jiva. A palavra Brahma, no fim da passagem, também descreve Jiva. Tá? Então, com isso, nós temos esta antítese, né? Esse argumento oposto ao verso, então, que essas afirmações estão descrevendo a alma. Tá? Então, nisso, Vyasadeva Badarayana, o autor, ele nos apresenta o Siddhanta com alguns aforismos. Temos uma série de aforismos que vamos ler esses aforismos e depois vamos ver a explicação deles pelo Srimad Bhagavatam, e também eu vou poder explicar um pouquinho mais baseado no que o Srimad Bhagavatam fala. Tá? Então nós temos o primeiro sutra, que é Diyo Bhuadi Ayatanam Swashabdat. Diyo, do paraíso, Bu, da terra, Adi, etc. Ayatam, a morada, Swa, própria, Shabdat, devido à palavra. Então a tradução literal é assim: a morada do paraíso, da terra e do resto é Brahman, devido à palavra ele próprio, citado no verso que nós fizemos. Então, explicando um pouco mais, o paraíso, que é Diu, a terra, que é Bhu, e outras moradas que os Vedas recomendam para os seres humanos, se referem somente ao Senhor Supremo. Por cruzar a ponte dos Vedas, os devotos deixam para trás a margem temporária do mundo material e alcançam a morada eterna de Vaikuntha. Então vamos trazer agora os versos do Srimad Bhagavatam. Nós temos dois versos, um do terceiro canto e outro do quarto canto. O verso do terceiro canto, capítulo 15, texto 15, explica: Jatra Chadya Punamaste Bhagavan Shabdagocharaha Satvam Vishthabyam Virajam Shwanam Nomridayam Rishaha. Nos planetas Vaikuntha está a suprema personalidade da divindade, que é a pessoa original e que pode ser compreendida através da literatura védica. Ele é pleno,
modo incontaminado da bondade, sem lugar para a paixão ou a ignorância. Ele outorga progresso religioso aos devotos. Então, vou só explicar um pouquinho. Então, esse verso do Srimad Bhagavatam, ele está mostrando claramente que existem várias moradas, não, entende? E que no planeta Vaikuntha está o Senhor Supremo, tá? A pessoa original, que só pode ser compreendido através da literatura védica, porque a literatura védica nos traz o conhecimento que os místicos, que os grandes devotos, não com o seu sentido que somente obtiveram, mas pela revelação, pela sua visão de Samadhi, eles entraram em comunhão com essa realidade e, portanto, lhe é dado conhecimento pela forma da revelação pelo Senhor Supremo. E é dito que, e também aqui na outra parte do verso diz que ele é pleno do modo da bondade, porque ele não pode ser e nele não existe paixão e ignorância. Nós podemos ver que neste mundo material nós temos os 3 gunas. Os 3 gunas são modos materiais, tá? E portanto o Senhor Supremo, ele é chamado às vezes nos Upanishads de Nirguna, que as pessoas pensam que significa que ele não tem qualidades. Ele não tem qualidades causadas pelos gunas materiais, mas ele tem qualidades arquetípicas, qualidades eternas, qualidades espirituais que se refletem neste mundo pelos gunas em qualidade material. Mas dentre os gunas, um dos gunas é sattva, aquele guna que permite que nós possamos ter consciência. Mas ainda assim, este guna é parte dos 3 gunas, ele é material, ele também não dá conhecimento da verdade absoluta. O que se colocou aqui foi falado que o modo da bondade, quando ele é puro, o que significa ele ser puro? Quando o modo da bondade é aquele que causa consciência, conhecimento, não está misturado com paixão nem ignorância, ele não sofre dualidade e, portanto, ele eleva a pessoa a um estado transcendental, que é chamado 4º estado de consciência, chamado Turiya, e que também é descrito como sendo Shuddha Sattva, bondade pura. Então não confundir bondade pura com a bondade, com Sattva. Shuddha Sattva é aquele estado de consciência que a mente, que se obtém ele pelo yoga. Por isso que yoga, quando Patanjali define yoga, ele fala que yoga é aquele estado de consciência que não tem os vritis. E é exatamente esse estado de Sattva Guna. Porque os vritis são causados pela dualidade deste mundo, Raja e Tamas. Tá? Então nesse estado ele pode ser conhecido. E se descreve nesse verso também a morada dele, que é em Vaikuntha. Tá? O próximo verso do 4º canto do Bhagavatam fala: Swalokam naviduste vayatya deva janardanaha ahurdhum radhiyo vedam sakarbakam atavidaha. Aqueles que são menos inteligentes aceitam as cerimônias ritualísticas védicas como sendo tudo. Eles não sabem que o propósito dos Vedas é compreender o nosso próprio lar, onde vive a suprema personalidade da divindade. Não estamos interessados em seu verdadeiro lar. Me desculpe. Não estando interessados em seu verdadeiro lar, eles andam iludidos à procura de outros lares. Tá? Então podemos ver que por isso que o objetivo da consciência de Krishna, o objetivo do processo de yoga espiritual é alcançar aquele estado de consciência que faz com que nós voltamos ao lar. E voltar ao lar não é apenas uma coisa apenas física, que você vai para um lugar, você vai conseguir chegar no espaço sideral. Não. É um estado de consciência.
aquele estado de consciência de bondade pura, onde é interessante que esse estado de consciência de bondade pura, Shuddha Sattva, também é chamado de estado Vasudeva. Estado Vasudeva significa aquele estado onde Deus pode morar. É interessante que Krishna, quando ele apareceu nesse mundo, significativamente, o nome do pai dele era Vasudeva. Significa, ele assim, personifica a pessoa pura, o devoto puro que permitiu que Deus viesse na sua família. Então nós também, se purificamos pelo processo do sadhana, do yoga, nós podemos deixar nossa consciência pura para que o Senhor se manifeste em nosso coração como Paramatma e, portanto, nos ilumine com conhecimento. E assim nós podemos voltar para o estado original. Back to Godhead, como Srila Prabhupada fala. Voltar para a divindade, voltar para o Supremo, voltar para a consciência de Krishna é voltar para o nosso lar. Porque você pode desenvolver a consciência de Krishna pura, mesmo neste corpo. A sua consciência, ela pode alcançar o estado espiritual, se você está completamente consciente de Deus e se livrou das dualidades deste mundo. Então, este sutra, né? Entende? Que mostra que o Senhor é a morada que nós temos. A nossa morada, que vamos voltar, é Deus. Entende? Porque Ele não é diferente do seu Dhamma, da sua morada. A morada dele é Ele. Entende? Então, e Ele também está em todas as coisas. E viver neste mundo, morar neste mundo consciente de Krishna, é como estar na morada espiritual. Tá? Então temos um outro aforismo para este Adhikara, nesse tema, que ele fala: Mukta Pashpriya Vyapadeshat. Mukta, pelos seres liberados. O Pashpriya, obtido. Vyapadeshat, devido à afirmação, por causa da afirmação. Então, literalmente significa: afirma-se que essa morada, que é o tema que está sendo tratado no Adhikara, né, é obtida pelas almas liberadas. Ou seja, as almas liberadas conhecem a meta do Dharma védico como sendo o próprio Senhor Supremo. Então nós podemos ver que existem diferentes caminhos que as pessoas buscam para a vida espiritual. Entende? Mas também nós temos que entender que o que motiva aquele caminho é a meta. E, portanto, como esse aforismo está dizendo, ele é a meta suprema. Vamos ler o Srimad Bhagavatam, depois nós retomamos a explicação deste sutra. Então vamos ler um verso apenas do Srimad Bhagavatam, do 6º canto, capítulo 16, texto 40, tá? Que explica: Jitam ajitatadda bhavata yada bhagavatam dharmam anavadyam nishkinchanaye munaya atmaramayam upasate apavargaya. Ó inconquistável, quando falastes sobre Bhagavata Dharma, o incontaminado sistema religioso através do qual se alcança o refúgio de vossos pés de lótus, essa foi a vossa vitória. As pessoas que não têm desejos materiais, como por exemplo os Kumaras, que são sábios autossatisfeitos, adoram-vos para libertarem-se da contaminação material. Em outras palavras, ao alcançar o refúgio de vossos pés de lótus, eles aceitam o processo de Bhagavata Dharma. Tá? É interessante que este verso de Srimad Bhagavatam está falando que os sábios, porque a sua consciência não é mais deste mundo, eles alcançaram o estado espiritual de consciência, aí o Senhor mora na consciência deles e, portanto, eles podem
essas pessoas, eles se purificam e se libertam da contaminação material. É interessante nós vemos que aqui neste verso do Srimad Bhagavatam, está citando o exemplo do Chatur Kumara, os 4 Kumaras. Os 4 Kumaras, eles são 4 personalidades arquetípicas que representam, eles são filhos de Brahma. Primeiros seres criados, filho de Brahma. Brahma, quando ele foi criado, ele recebeu a inspiração dos Vedas para iniciar a criação. E aí, baseado no script dos Vedas, de como que a criação tinha que ser feita, não? Porque Brahma, ele não criou como ele caprichosamente, por acaso. Ele recebeu a orientação do conhecimento védico, o verbo se manifestou no coração dele, e aí ele pôde criar. E aí ele começou a criar. E logo ele criou os princípios do conhecimento espiritual, que é personificado nos Kumaras. Que é tapas, austeridade, vairagya, renúncia, yoga, meditação, guiando o conhecimento espiritual. Então, mas só que eles eram brahmavadis, pessoas autorrealizados que não tinham a realização da personalidade de Deus. Eles eram não dualistas, estavam satisfeitos, fundidos na natureza do Brahman pessoal. Mas quando eles entraram em contato com os pés de lótus do Senhor Vishnu, do Senhor Narayana, que apareceu dentro de há uma história de que os Kumaras, eles eram pessoas liberadas desse mundo material, eram siddhas, seres perfeitos. Então eles chegaram da porta de Vaikuntha. Vaikuntha é um mundo espiritual, onde existe a variedade espiritual. Como eles eram Brahmavadi, eles não tinham bhava. Você pode se libertar do mundo material, mas você não entra no mundo espiritual se você não tem a emoção de raça, de uma relação com Deus. Você sai do mundo. Então eles puderam alcançar o plano espiritual, o Brahmajyoti, o mundo. Eles saíram do ciclo de nascimento e morte, mas ali eles não puderam entrar. Então os porteiros Jaya e Vijaya impediram a entrada dele no Vaikuntha, no mundo espiritual. E aí eles ficaram muito ofendidos por não poderem entrar. Como nós somos seres perfeitos, nós somos seres puros, brahmacharis, perfeitos, praticamos austeridade, Deus não deixa entrar. E amaldiçoaram ele. Por isso o Senhor Vishnu apareceu para salvar os seus devotos. E aí os Kumaras cheiraram o aroma, o cheiro das folhas de Tulasi que estão nos pés. Então eles puderam ter associação com os pés, entende? Que representam os devotos, e portanto se purificaram e se tornaram grandes bhaktas. Tá? Então vamos continuar agora para o próximo aforismo do Vedanta. Aforismo 3. Nanu manam etat shabdat. Não anumanam. O que é inferido, não que shabdat, por uma palavra. Significa, esse verso literalmente, isso não pode ser inferido. O que não pode ser inferido? O que está sendo tratado aqui, que Pradana, que a natureza material é a morada do paraíso, é aquela morada que a pessoa, aquela morada que estava sendo dito ali que era o Senhor Supremo. O argumento diz, não é o Senhor Supremo, é Jiva, ou é a natureza material que é a morada. Então aqui, então está dizendo aqui esse verso, não pode ser inferido que esta morada é a natureza material, ou Jiva também. Por não haver palavra que indica isso. Por isso está dito, na anumanam. Não existe, isso não pode ser inferido, porque não existe palavras, não existe nada que está dizendo isso, que seja essa morada, esse abrigo da alma, é o mundo material, é a natureza material, ou é a Jiva, tá? Então, ou seja, Shabda, o som espiritual dos Vedas, não apresenta em nenhum lugar que a natureza material é a meta do Dharma védico. O Dharma védico tem como meta imediata
viver no Dharma, viver de acordo com as leis da natureza desse mundo, em harmonia, e portanto você pode ter um progresso e ir para o mundo celestial e ficar rodando no ciclo de Sansara com posição melhor, mas isso não é a meta última. Portanto, a meta última não é a natureza material. Tá? E para isso, para explicar este verso, nós temos essa foi um outro verso do Srimad Bhagavatam do sexto canto, capítulo 16, tá? Que ele explica o quê? Capítulo 16, ele diz aqui: Aham vai sarva bhutani bhutatma bhutabhavanaha shabda brahma param brahma manobhe shashvatitanu. Todas as entidades vivas, móveis e inertes, são minhas expansões e são distintas de mim. Sou a super-alma de todos os seres vivos que existem porque eu os torno manifestos. Sou a forma das vibrações transcendentais, como o Omkara e o Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E sou a suprema verdade absoluta. Essas minhas duas formas, a saber, o som transcendental e a forma eternamente bem-aventurada da deidade, são minhas formas eternas. Elas não são materiais, tá? Então aqui nós podemos ver que o som espiritual neste mundo, ele é a forma direta do Senhor Supremo. Por isso é dito que nesta era que nós vivemos, esta é a forma mais importante da divindade, é o seu santo nome. O Senhor diz que o Senhor encarnou nesta era como o seu santo nome. Então, existem vários Mahamantras que indicam os nomes de Deus. Nós temos o Mahamantra Bidya, semente, né, que é o Om, que é bem conhecido. E nós temos os mantras Pada. É dito que o mantra pode existir na forma de uma semente, assim bem conciso, ou Pada, que é pé, ou um pé. Assim como a semente brota, surge o pé da planta. Então, às vezes, você tem mantras expandidos, que são orações, que existe toda uma estrutura sintática de uma oração, ou mesmo são mantras que apresentam os nomes divinos na forma vocativa, como tem Ó Hare, Ó Krishna, Ó Rama. Então, esses mantras são as formas eternas e não são materiais. Tá? Mesmo as deidades, elas, apesar delas terem uma consistência palpável para nós podermos vê-las e tocá-las como elemento material, esses elementos materiais não são mais materiais. Pode-se dar o exemplo do fogo e o ferro. O ferro, ele tem uma qualidade, ele é frio e opaco. O fogo é quente e brilhante, mas quando você bota o ferro no fogo, ele adquire as qualidades do fogo e se torna também brilhante e quente. Então, de uma forma, a energia material, nesse caso, quando é utilizada, quando está em contato com os santos nomes, quando está em contato com o Senhor Supremo, ela se torna espiritualizada. Então, por isso, essa vibração que vibra neste mundo, ela não é mundana, porque ela está vibrando, sendo revelada por Deus. E as deidades também não é idolatria, porque elas não são inventadas. É o Senhor que mostra, ele permite que nós possamos ver a forma dele dentro do limite de nossos sentidos, para nós ser objeto da nossa meditação. Tá claro? Passamos agora para o próximo aforismo, que é o 4, que é Prana Briksha. Prana Briksha. Isso também é. Prana Brik significa que traz o prana. Que traz o prana. Que seria diva, a alma. Né?
aquela que tem um dos nomes da alma diva é aquela que tem prana, aquela que tem energia vital, por isso é chamada entidade viva. E Cha também. Isso também se aplica ao diva, aquele que traz o prana. Os termos paraíso e terra, aqui que são tratados nos primeiros aforismos, não indicam a alma espiritual individual como a meta, pois como a matéria, os divas são energias subordinadas do Senhor Supremo. Então nós somos reais, nós somos seres eternos, somos Brahman, mas nós temos que entender que a palavra Brahman indica aquilo que é real, que é eterno. Então a energia de Deus também é eterna. Então ela também é Brahman. Então nós estamos sendo energias espirituais, energia marginal, servos eternos de Deus, também somos parte dessa natureza, mas ao mesmo tempo somos diferentes. Tá? Assim como o calor e a luz são do fogo, eles não podem existir fora do fogo. Eles são iguais ao fogo, mas eles têm uma natureza de calor e de luz. Por exemplo, ninguém cozinha com fogo, a gente cozinha com calor. Ninguém joga a comida dentro do fogo, a gente coloca uma panelinha, uma frigideira para separar o fogo da comida, é só o calor que cozinha. Então, na verdade, apesar de ser iguais, são diferentes na aplicação. Então o Senhor também tem, a natureza do Senhor é cheia de variedade, porque o Senhor, além de ser eterno, além de ser pleno consciente, ele é cheio de bem-aventurança, e a bem-aventurança é a natureza de prazer que existe na realidade espiritual. E como dizem, a variedade é mãe do prazer, e portanto o plano espiritual também há variedade, também há diversidade, que possibilita o Senhor e todas as almas sentirem prazer nos seus relacionamentos. Relacionamentos esses que não são dualidades, mas são alteridades. Alteridade que permite o amor acontecer. Tá? Então, depois desse texto, este sutra, agora o Bhagavata vai comentar sobre ele. Vamos trazer o verso do 6º canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 16, texto 52. Loke vitatam atmanam lokam chatmani santatam ubhayam cha maya vyaptam mai chaivo bhayam kritam. Neste mundo de matéria, o qual aceita como constituído de recursos desfrutáveis, a alma condicionada expande-se, pensando ser o desfrutador do mundo material. Do mesmo modo, o mundo material expande-se na entidade viva como uma fonte de gozo. Dessa maneira, ambos expandem-se, porém, como são minhas energias, ambos são permeados por mim. Como Senhor Supremo, sou a causa desses efeitos. E deve-se saber que ambos repousam em mim. Esse verso do 6º canto de Bhagavatam, ele é bem óbvio, mostrando realmente como as diferentes energias de Deus não são diferentes dele, mas ao mesmo tempo elas têm uma natureza própria que se conecta com ele como sendo dependentes dele, como sendo controlada dele. Então, e elas só existem porque são permeadas por Deus. Assim como, por exemplo, o calor e a luz só existem porque elas são permeadas pelo fogo. Então, o fato de nós sermos permeados por Deus e podemos existirmos, não significa que somos Deus. Isso é um engano que alguns espiritualistas cometem quando eles tentam entender esse primeiro aspecto da autorrealização, que é entender que tudo é Brahman, e portanto se tudo é Brahman, e se eu também sou Brahman. Mas só que Brahman, como está explicado no Srimad Bhagavatam, em outra parte, no primeiro canto,
Vadanti tatatva vidata adgyanamado yam brahmeti paramadmiti bhagavaniti shabdete. Esse verso que é a base da filosofia de Chaitanya Mahaprabhu diz que essa realidade única, não dual, ela também tem aspectos. Primeiro é o aspecto impessoal, que é o Brahman, mas ela também tem seus aspectos pessoais, localizado no aspecto pessoal transcendental, tá? Pleno de opulências. Então, nesse sentido, se nós queremos nos referir a Deus como pessoa, não estamos nos referindo a Ele como Brahman, tá? Porque Deus, sem a pessoa... E é interessante ver que os aspectos pessoais de Deus existem com suas Shaktis. Mas o Brahman não tem Shakti. Inclusive o grande filósofo Shankaracharya, que nos traz toda uma escola de pensamento que é o Vedanta Advaita, da tradição Smarta, ele se baseia só no Brahman. E portanto, para eles, a Shakti é ilusão. Mas para a tradição Vaishnava, mostra claramente que os Vedas não apresentam isso. Isso é apresentado na ideologia do Advaita. Mas os textos védicos deixam bem claro a posição. Para Shakti Dividaiva Suyate, que o Senhor tem várias Shaktis. E as Shaktis são tão reais. E essas Shaktis dependem deles. Elas são efeitos dele como a causa. Tá? Agora vamos ver. Se este mundo material, se as almas são efeitos como energia deles, e elas têm certas qualidades, como personalidade, variedade, diversidade, desejo, sentimento, como que Deus não pode ter isso? Como que na causa? Como que a causa tem algo que tem um efeito? Não tem um efeito, mas não pode ter a causa. Isso é ilógico. Isso é contra o princípio, inclusive um dos princípios do Sankhya diz que tudo que existe no efeito tem que existir potencialmente na causa. Tá? Então significa a variedade, essa diversidade dá a individualidade dessas almas, mas o fato delas serem energias de Deus não cria dualidade. Existe uma unidade. Unidade de... Eu preciso chamar essa unidade de comunhão. A comunhão com Deus. A palavra comunhão, ela é muito mais condizente com o conceito de devoção. Tá? Então, com isso, nós passamos agora para o próximo aforismo. Na verdade, esse Adhikara são vários aforismos que está explicando esse ponto de que realmente a morada de tudo é Deus. Tudo, algo que não mora nele não é. Vamos lá. Então vamos lá. Bheda vyapadeshacha. Bheda vyapadeshacha. Bheda, diferença. Vyapadesha, pela descrição. Cha, e. Então literalmente significa e pela descrição da diferença entre eles, que está sendo tratado, ou seja, entre Deus, Jiva e alma, e pela diferença que existe entre eles. As almas individuais não são o supremo, tá? Elas são formas separadas do Senhor devido ao esquecimento. A alma esquecida não pode conhecer o verdadeiro sentido de paraíso e terra. Tá? Então vamos agora citar 2 versos do Srimad Bhagavatam para explicar este aforismo. Ambos os versos são do 6º canto, do capítulo 16, tá? Um é o verso 57 e outro verso 58. Yaeta vivitam punsho bhavam vinamatmanaha tathatham saraetasya deha deho mritir mriti. Quando a entidade viva, julgando-se diferente de mim, esquece de sua identidade espiritual, em conformidade com a qual goza de unidade qualitativa comigo em eternidade, conhecimento,
e bem-aventurança, é então que a sua vida material condicionada começa. Tá? Em outras palavras, em vez de ajustar seus interesses aos meus, o Senhor está falando, ela fica interessada em suas expansões corpóreas, tais como esposa, filhos e posses materiais. Dessa maneira, por influência de suas ações, recebe um corpo após outro. E após a morte, outra morte acontece. Tá? Lendo o próximo verso do Bhagavatam. Labdveha manushin yonim yana vijnana sambhavam atmanam yo buddhiyeta nakvachit kshemam apnuyat. O ser humano pode alcançar a perfeição da vida ao buscar a autorrealização por intermédio da literatura védica e da aplicação prática dos ensinamentos nela contidos. Isso é possível, especialmente para o ser humano nascido na Índia, a terra da piedade. Um homem que nasce nessa situação favorável, mas não entende o seu eu, é incapaz de alcançar a perfeição máxima, mesmo que galgue a vida nos sistemas planetários superiores. Então aqui nós estamos podendo ver que a condição que a entidade viva, ela é diferente de Deus, apesar de ser uma energia, apesar dela poder se chamar de Aham Brahmadi, que eu sou Brahman, entende? Ela tem essa distinção que faz com que quando ela quer agir egoicamente, aí ela se sujeita ao ciclo de nascimento e morte. Então aquela pessoa que não entende, não busca autorrealização, não coloca essa autorrealização na prática, porque não é só uma questão de entender apenas teoricamente, Aham Brahmadi, eu sou Brahman. Tem muitas pessoas que querem ser autorrealizadas apenas baseado conceitualmente autorrealizada, mas não na prática. E quando a pessoa alcança a autorrealização, o primeiro sintoma de autorrealização é o desapego deste mundo. E depois, na medida que ela se situa em autorrealização, aí ela se desenvolve o apego à divindade. Então, na verdade, o homem pode ter condições favoráveis, como Srila Prabhupada ele cita, desculpe, Srila Prabhupada não, aqui é o caso do Bhagavatam mesmo, o próprio Srimad Bhagavatam ele está citando que uma pessoa que nasce na Índia, ela é afortunada, porque lá ela tem toda a facilidade de entrar em contato com o conhecimento védico, mas tem gente que mora na Índia e que não utiliza isso. Não significa que na Índia todo mundo é espiritualizado, isso é um engano. Muita gente vai visitar a Índia e volta frustrado, porque não vê coisas que não é condizente com o conhecimento espiritual que é apresentado dentro da literatura védica. E também esse verso, mas mesmo que ela não, o que dizer da Índia, mesmo que ela vá nos planos superiores, Jhana Loka, Mahaloka, Tapa Loka, Swarga Loka, ela pode ir mesmo Swarga, que é o planeta paraíso, mas ela pode ir lá só desfrutar do seu crédito karma que ela obteve aqui na Terra, mas quando aquele karma esgota, ela volta. E também se ela vai nos planetas dos sábios, mas ela não desenvolve essa relação de uma relação de amor e serviço ao Senhor Supremo, ela quer apenas aniquilar a sua individualidade em moksha. Mas não procura entender que moksha é importante para não livrarmos da ilusão. A moksha não é uma condição de você jogar fora a água suja do banho do bebê com o bebê. Esse é o grande problema. Então significa, é o primeiro passo, mas não é a meta. Quando
você se torna autorrealizado, aí você pode galgar as dimensões da variedade no mundo espiritual, a variedade mística do mundo espiritual. Então, por fim, nós temos, na verdade, por fim, não, nós temos mais dois sutras ainda. Então, vamos ler o próximo sutra. Prakarana, pelo contexto, tá? Esse verbozinho. Por causa do contexto, tá? Pelo contexto do que está sendo tratado neste capítulo, neste adhyaya, o contexto pode dizer muito, porque às vezes quando nós traduzimos uma obra, nós não podemos esquecer o contexto da obra, que também é importante para você ajudar, porque às vezes só traduzir não é baseado em dicionário. Uma palavra pode ter vários sentidos no dicionário, mas você tem que escolher o sentido do dicionário que é condizente com o tema tratado. Isso se chama samamvaya. Ele tem que ser coerente com o tema maior que está sendo tratado. Então aqui, essa palavra pakarana está dizendo aqui, pelo contexto, tá? Porque tudo é Brahman, tá? Tudo, a criação, a manutenção e a destruição do cosmos é conhecido unicamente pelo conhecimento do Senhor Supremo. Somente o conhecimento da alma individual não é o conhecimento do Senhor Supremo. Tá? Texto 22. Yadmin idam yathāschedam tishtatyapeti jayate mrinri munayeshvivam mrijijyati tasmai te brahmane namaha. Assim como potes feitos completamente de terra estão situados na terra após serem criados e voltam a transformar-se em terra após terem quebrados. Essa manifestação cósmica é causada pelo Brahman Supremo. Situa-se no Brahman Supremo e ao mesmo Brahman Supremo ela retorna. Portanto, uma vez que o Senhor Supremo é a causa do Brahman, ofereçamos a Ele nossas respeitosas reverências. Tá? Então, quando nós dizemos que tudo é Brahman, Brahman é a causa de tudo, porque Ele é a natureza, é o aspecto ontológico da divindade, é o aspecto do ser, é o aspecto do eu sou de Deus. Mas Deus não é apenas eu sou, Ele também é eu sou, e eu tenho consciência, e eu tenho prazer. Então, a realização da divindade implica a realização dela em todos os seus aspectos, não apenas um aspecto. E, portanto, este Senhor Supremo, entende? Tem um aspecto que é a causa de tudo, mas Ele é a causa deste aspecto. Entende? Por isso Krishna diz na Bhagavad Gita, Brahmano hi pratishta aham. Eu sou a base do Brahman em pessoa. Então nós podemos entender que do ponto de vista cumulativo, apesar da verdade absoluta ter três aspectos, mas não são aspectos excludentes, mas são aspectos assim que são includentes. Por exemplo, Brahman, ele é o aspecto de ser de Deus. Paramatma, super-alma, ele é o aspecto de ser e conhecer, e conhecimento. Não é só conhecimento, não tem ser, também é ser. E Bhagavan é o aspecto de bem-aventurança e de conhecimento. Ou seja, o Senhor Krishna, ele é Ansha, é Anshi. Ele é a forma plena da divindade que se expande. O primeiro Ansha de Krishna para criar esse mundo material é Narayana, que é Paramatma. E o Brahman,
ele também é um ancha do Senhor Supremo. É dito que a luz do Brahman, ela se expande do corpo transcendental do Senhor Supremo. Então, na verdade, apesar deles serem iguais, eles são assim, há intensidades diferentes nele. A personalidade de Deus é a origem do Brahman, e o Brahman é a origem de todas as existências. Então é uma questão de mesmo no plano espiritual, todo mundo espiritual existe no Brahman, todo mundo material existe no Brahman, mas esse existir no Brahman não significa que Krishna é um ansha do Brahman. Não, ele não é uma expansão do Brahman, muito pelo contrário. O Brahman é uma expansão eterna, a luz de Deus, ela é a natureza espiritual. E a natureza material é a sombra dessa luz. Por isso que o mundo material ele é exemplificado como a sombra da realidade espiritual. Tá claro? Então por isso que eu vou ver que mesmo o mundo material também é chamado de Brahman, mas é o Brahman sombra, como a energia material. Então, vamos ver agora o último aforismo deste Adhikara, tá? Que é Sthiti Adanabhyam Cha. Sthiti, que permanece, Adanabhyam, que come, Cha, e Sthiti Adanabhyam Cha. E por que é interessante que essa palavra comer, que come está no dual, né? Significa um come o outro. Significa. E porque um come, o outro permanece. Um come e o outro permanece. A diferença do Senhor Supremo é que a alma individual é indicada pelo exemplo de dois pássaros. Esse um come e outro permanece, isso é um texto encontrado nos Upanishads, que eu vou explicar daqui a pouco. Depois, eu acho que o verso do Bhagavatam explica sobre isso, tá? Então o próximo verso é um verso do 11º canto, 11º capítulo, texto 6 do Bhagavatam. Suparnavetal sadrishal shakayal yadrichayaital kritanidal chavrikshe ekasthayo kadati pipalanananyo niranopi balena buya. Por acaso, dois pássaros fizeram um ninho juntos na mesma árvore. Os dois pássaros são amigos e têm naturezas semelhantes. Um deles, porém, está comendo os frutos da árvore, enquanto o outro, que não come os frutos da árvore, está em posição superior devido à sua potência. Então este verso do Srimad Bhagavatam, ele é uma explicação também de vários textos nas Upanishads, Katha Upanishad e alguns outros, que escrevem exatamente os dois pássaros na árvore, dois pássaros pousados no galho da árvore do corpo. Um está avidamente comendo os frutos doces e amargos da árvore e o outro pássaro está só observando. Então aqui ele falou assim, porque um come e o outro permanece. O Paramatma, ele está ali só testemunhando. Ele é o nosso protetor, a nossa inteligência, fonte de todo conhecimento. Krishna explica no Bhagavad Gita, quando ele fala sobre o Paramatma, ele Sarvasya Jaham Hridi Sabridito Smriti Jnanam Apohanancha. Eu estou sentado no coração de todos, e de mim vem o conhecimento, de mim vem o esquecimento, e de mim vem a lembrança. Então, na verdade, existe algo que é a fonte de inspiração até para os maiores cientistas. E também existe algo que é o Alzheimer das pessoas, que faz a gente esquecer. Então existe algo ali que bloqueia. Tá.
Ele bloqueia a capacidade de lembrar. E existe também a fonte de inspiração. Deus, nosso coração. Então é dito que Paramatma, um dos nomes de Paramatma é Shakshi. Shakshi é a testemunha universal. Ele está ali acompanhando a alma para que ela possa um dia ficar cansada de comer os doces e amargos frutos da árvore e falar: não quero mais ficar aqui, vamos voar para outra, vamos sair desta árvore. Então essa ilustração, isso é claramente deixando bem claro que existe, entende? E Paramatma, a realização de Paramatma é uma realização espiritual superior à realização da não dualidade do Brahman. Quando você realiza o Brahman, você entende que tudo que existe é Ele. E você também é Ele. Porque eterno, na Sato Vidate Bhavo, na Bhavo Vidate Sataha. Os sábios, estudando a natureza de ambos, puderam compreender que não há continuidade para o inexistente e não há cessação para o existente. Aquilo que é, sempre foi e sempre será. O que vai deixar de ser, ou vem um dia veio a ser, não é o ser. A palavra ser é sinônimo de eternidade. Então realizar isso é o primeiro passo. Então você nós realizamos o aspecto Sat. Deus é Sat Ananda. Tá? E nós somos centelhas divinas e temos as qualidades dele em quantidade diminuta. Então nós também somos Sat Ananda. Então no aspecto de Sat significa existir. Nós também somos eternos. No momento não estamos nessa, porque estamos nos identificando com o corpo temporário e portanto temos que sofrer aquilo que afeta o corpo. Tá? Nos apegamos àquilo que afeta o corpo para sermos felizes. E aí e o preço do apego ao que é temporário é o sofrimento. Então, como isso é explicado por todos os grupos espiritualistas, assim, que buscam autoconhecimento, pode dizer mesmo o próprio budismo, diz que uma das grandes verdades no mundo é sukha. O mundo é cheio de sofrimento e a causa do sofrimento é a ignorância e o apego e o desejo. O desejo. Somos ignorantes, então, portanto, nos apegamos àquilo que é temporário. Agora, quando nós entendemos que não somos o corpo, que somos alma espiritual eterna, nos situamos neste plano. Agora, o processo, o sadhana, que leva a moksha, a libertar-se do apego à matéria, ele é chamado jnana, conhecimento discriminativo, viveka, a capacidade de discriminar entre o que é eterno, o que é temporário, o que é material, o que é espiritual. Então, aí quando você vê que existe algo comum em tudo, o mínimo denominador comum de tudo é o Brahman. Então aí eu sou o Brahman. Agora o yogi, ele já vê que Deus não é apenas ser, ele não é só eu sou, ele também é essa fonte de conhecimento. Portanto, ele purifica a sua consciência, ele tira aquilo que limita, o que limita a consciência é o brilho do ser. A consciência é o brilho da alma, e nós podemos ver isso claramente entre uma pessoa viva e uma pessoa morta. Quando a pessoa está viva, ela tem uma luz, e essa luz chama-se consciência. E quando ela morre, aquela luz apaga. Aí você pode ver que, porque aquela luz apagou, o corpo começa a se decompor, porque não existe mais consciência, os órgãos se deterioram, o corpo vira um pandemônio. Quando a alma sai, a consciência sai, então vira um caos. Aí o corpo se deteriora e volta para a Terra. Então dessa forma, a consciência, ela é um sintoma da alma. E essa consciência, a fonte da consciência é o Paramatma. E portanto, nós estamos buscando consciência, estamos buscando conhecimento neste mundo, mas nosso conhecimento em relação a esse mundo é limitado. Porque para obter esse conhecimento utilizamos nossa mente, a inteligência que é limitada, é um hardware completamente ilimitado. Mas nós podemos ir além dos limites do ego, da consciência e entrar
conexão com a internet, com a fonte interna do conhecimento que está em tudo que é Paramatma. E aí nós podemos nos conectar com o Senhor Supremo, podemos entrar online, como eu gosto de brincar, E aí nós podemos ter acesso a todo o conhecimento espiritual que necessitamos. Então isso é yoga. Por isso que yoga é purificar a consciência do ego. Tirar as configurações limitantes da consciência para que ela possa entrar em comunhão e ser iluminada por Paramatma no nosso coração. E aí Paramatma vai agir como um guru. Por isso, assim como o sintoma de quem realiza o aspecto sati, a pessoa ela se desapega deste mundo, ela entende que é um espírito. Quando a pessoa agora realiza Paramatma, ela consegue ver Deus falando, mesmo quando ela ainda está embotada, ela vê Deus falando no guru. Ela vê Deus falando nos Vedas, ela consegue ver o som espiritual vibrando porque ela purifica a sua consciência para entrar em conexão com essa verdade. E aí ela se prepara para entrar no estado místico mais elevado, que é relacionar-se com o aspecto pessoal, transcendental e místico do Senhor, com o objeto do amor, com o objeto da bem-aventurança, com o objeto de raça. E esse tema de raça é um tema muito importante, porque ele está ligado ao conceito de Deus como Bhagavan. E fazendo propaganda do meu curso, próximo curso, que vai ser, eu estou acabando o meu curso das quarta-feiras, sobre cosmologia, e na outra semana já vou começar outro curso que seria Bhakti Rasa. O curso de Bhakti Rasa, que significa a psicologia transcendental das emoções, que nós vamos falar exatamente sobre esse ponto que eu estou falando aqui, como que todos os relacionamentos deste mundo que nós buscamos com seres perfeitos, depois descobrimos que não são perfeitos, que não são príncipes, não são reis, não são nada, são sapo mesmo, e aí nós frustramos, eles existem com o ser perfeito. Por isso que nós buscamos a perfeição dos relacionamentos deste mundo. Esse tema é um tema muito interessante que nós podemos falar. Então, eu acho que com isso nós pudemos tratar bem este tema desse Adhikara, o Adhikara da aula de hoje, que é Brahman, é a morada, é o paraíso de todos. Significa, muitas religiões pregam, seja bonzinho, vai na igreja, faz essa oferenda, satisfaça o sagrado de alguma forma, para você ir no paraíso. E muitas vezes o conceito de paraíso é um conceito mundano. É apenas uma forma mais sofisticada de prazer material. Tanto que tem algumas religiões que dizem que se você morrer em nome de Deus, você vai para o paraíso, lá você vai poder desfrutar com um monte de virgens. Imagina, isso é paraíso. Você poder violentar várias mulheres é paraíso. Hoje em dia a gente vê que tem pessoas que acham que isso é o padrão do momento, entende? Sem preconceito, entende? Mas na verdade o paraíso, ele não é esse tipo de paraíso material, entende? Nós podemos aspirar a um paraíso material e portanto muitas pessoas nem mesmo querem ir no paraíso depois da morte, elas querem o paraíso nessa vida. E portanto elas estão preocupadas em desenvolvimento econômico e gratificação do sentido irrestritamente, sem respeitar o princípio de Dharma, sem respeitar as leis da natureza material. Então, a verdadeira morada, a meta última, onde a nossa consciência vai poder repousar e alcançar a sua plenitude, é o Senhor Supremo, é o Brahman. É a verdade absoluta que está sendo falado aqui. E portanto, a fé, como está dito nesse verso, ela permite que nós possamos caminhar na direção de buscar este plano superior. Mas só por fé, sem conhecimento, você vai buscar o paraíso errado. Tem um paraíso meia boca, né? Paraíso meia boca, você vai ter que voltar. Porque o conceito, apesar de algumas religiões falarem que o paraíso é eterno, mas a motivação para aquele paraíso não é para alcançar um plano de eternidade. É apenas alcançar um lugar onde você vai poder receber
a recompensa de suas austeridades e do sacrifício que você fez nessa vida. É um toma lá da cá. E, portanto, segundo o conhecimento védico, este paraíso existe. É o mundo dos antepassados. É o estágio entre a vida e a morte, que você ali desfruta do seu bom karma e se prepara para a nossa vida. Então não é esse paraíso oferecido por Maya pela natureza material. E também não é o paraíso que uma diva qualquer, o esposo, a esposa, os pais, oferecem pra gente, ou um patrão, ou um líder político, que hoje em dia os líderes não podem nem mesmo oferecer o Estado como paraíso. Assim como a nossa família não pode oferecer a nossa casa como paraíso. Tudo isso, na verdade, é questionável. Nós temos que buscar o paraíso eterno. Então podemos parar aqui para termos o próximo Adhikarana deste Pada. Como ele é um Adhikarana curtinho, né? Mas não vai dar para nós discutirmos aqui porque o tempo está curto. Eu não quero começar um tema e parar no meio porque assim fica cortado. Nós vamos falar sobre o Bhuma Adhikarana, sobre a plenitude, tá? Vocês têm a apostila, vocês podem dar uma lidinha antes para tirar dúvidas. E nós vamos poder agora, eu vou abrir agora perguntas sobre o tema que nós estamos tratando, ou algum tipo de questionamento que pode ter surgido nas explicações, vocês podem responder. Então eu vou dar uma olhadinha aqui, se alguém já estruturou a sua pergunta, se alguém já fez se tem alguma inscrição de pergunta aqui. Vou dar uma olhada, me parece que tá, apareceu a pergunta. Perfeito. O Rico, a Sony, é dito que Krishna se revela aos seus devotos puros. Como é essa revelação? O devoto ouve essa voz interior, ele vê a Krishna, ou são através de coincidências que ele se revela? Muito boa essa pergunta, viu, Rico? Muito rica a sua pergunta, por assim dizer. Na verdade, uma vez perguntada a Srila Prabhupada, se Prabhupada ele via Krishna, ele falava com Krishna, aí um devoto tentou falar, eu acho que era um jornalista, falou assim, Prabhupada quer dizer, Prabhupada ficou bravo, falou, não quer dizer nada não, eu falo com Krishna, eu vejo Krishna. Então, Krishna se revela na proporção de como nós nos relacionamos com ele. Quando nós não temos uma relação de intimidade com Krishna ainda não se revelou, ele ainda não foi atraído pelo nosso amor, ainda assim Krishna guia todas as entidades vivas. Então, como você colocou, o devoto pode ouvir Krishna pode vir na frente dele. Krishna pode, como acontecia com os grandes devotos em Vrindavana, como os Goswamis, Krishna vinha na forma de um pastorzinho, tomava conta do devoto. Radharani vinha na forma de uma vaqueirinha e protegia-os. Então, Krishna pode vir de qualquer forma que nós merecemos, quanto mais puros. E na medida que você desenvolve amor por ele, quando a sua relação com Deus é pessoal, ele vem como uma pessoa. Mas enquanto a nossa relação é ainda impessoal, ainda é esotérica, ainda por coincidência que não vê indiretamente, ele também vem diretamente pelos sinais, por indicações. Quem é inteligente pode começar a ver como realmente Deus está cuidando da minha vida. Como que acontece coisas na vida da gente que às vezes são milagres. Que são coisas assim que eu vejo, por exemplo, quando nós estávamos fazendo a gravação agora, semana passada, retrasada, sobre a história do movimento Hare Krishna no Brasil. Como eu, um dos primeiros devotos, estava lá. Aconteceram coisas que é impossível ter acontecido. Os devotos não tinham dinheiro, os devotos não tinham casa, não tinham nada, mas tudo. Krishna dava tudo. Então Krishna, ele aceita a devoção do devoto e nunca abandona, direta ou indiretamente. E muitas vezes ele não se mostra porque ele quer provar, ele quer testar a devoção de seu devoto. Mas Krishna, ele pode se manifestar
pessoalmente, ele pode vir na nossa frente. Nós podemos conversar com Krishna se nós tivermos a fé. Nós temos que entender que esta nossa fé básica, ela tem que ser cultivada. Ela tem que crescer. Assim como você tem uma planta, você tem a sementinha da planta, você planta na terra, a gente tem que aguar. Todo dia de manhã você chega lá e rega. Puxa, esqueci, essa semana esqueci de regar minha plantinha, chego lá, está toda turricada, toda seca. Então nossa devoção também é assim. Se nós queremos começar a nossa vida espiritual, nós temos que cultivar. Essa fé, ela tem que crescer. Por isso, assim como você planta uma semente num lugar favorável, nós temos que trazer a nossa fé na associação dos devotos. Então, na associação dos devotos, é aquele terreno fértil, onde a plantinha vai brotar. Certo? E ali que você planta aquela sementinha ali, aí você tem que molhar a planta. Então, de uma forma, é na associação com os devotos que nós podemos nos ocupar nas atividades espirituais, porque é o que os devotos fazem na adoração de Krishna. E assim, a fé, ela evoluiu para a satsanga, a associação com os devotos, aí você começa a praticar o serviço devocional, e aí, na medida que você vai molhando aquela planta, vai cuidando daquela planta, ela começa a crescer. E a primeira coisa que cresce junto com a planta, quando você está molhando, praticando, são as ervas daninhas, aquele mato ali, aquele picão, aquela tiririca, toda aquela começa a, então na nossa consciência, quando a gente se ocupa também na vida espiritual, Maya, a energia ilusória, é muito inteligente. Ela faz com que nós possamos, aí nós ficamos mais, a gente fica mais prolixo, a gente pode dar boas aulas, a gente fica mais atrativo, os devotos se tornam mais puros, porque eles têm um hábito melhor. Então aí surge a erva daninha de prestígio, fama, adoração. Então surge essas ervas daninhas. Então por isso a nossa fé, ela pode ser abafada. Essa planta, este Latbhakta, essa planta que está crescendo, então nós temos que tirar. Então se chama Anartha Nivriti. Então se nós nos mantivermos na associação dos devotos, praticando as práticas do serviço devocional, Sadhana Bhakti, cantando os santos nomes, aí nós vamos poder fazer com que a planta cresça mais forte que as ervas daninhas. As ervas daninhas, elas vão ser dissipadas. E assim o serviço devocional vai crescendo. E aí quando você vai trabalhar tirando os anartas, as coisas indesejáveis do seu coração, aí você se estabelece. A vida espiritual não fica uma coisa assim de fim de semana apenas, ou de vez em quando, de vez em nunca. Não, você fica estável na vida espiritual, na prática, no processo de seguir o sadhana, a disciplina, se livrar dos maus hábitos, das ervas daninhas. Aí você está. E quando você fica estável na sua vida espiritual, aí que acontece? Você desenvolve ruchi, gosto pela vida espiritual, gosto pelas atividades espirituais, gosto pelo serviço e pela companhia dos devotos, pela prática espiritual. E aí esse gosto faz com que ele aí cresce. Dá uma olhada na nossa fé. Onde já chegou a nossa fé? Onde a nossa sementinha já chegou? E ali você desenvolve asakti, apego. Você não consegue mais viver fora da vida espiritual. Você não consegue mais viver sem cantar Mahamantra, sem praticar o serviço a Krishna, sem servir ao Guru. E pode ver que a nossa fé, essa planta, essa fé já chegou ali. E quando chegou ali, o que acontece? Aí o próximo estágio o coração começa a amolecer. Aí vem o bhava, amor por Deus. Então quando você alcança o estado de amor, aí Deus vai vir em pessoa. Então nós temos que, enquanto nós chegamos ali, começar a ver sinais indiretos que Deus está nos cuidando. Que Deus, Ele viu que nós queremos chegar a Ele, queremos voltar ao lar. E, portanto, Ele está pavimentando o nosso caminho, criando toda a facilidade. Você tem o desejo de servir. Aí Ele manda o Guru, Ele manda a associação para que você poder. Então é assim que nós chegamos ali. Então, respondendo a sua pergunta, viu,
rico. Entende? Nós temos que aprender a ver Deus de todas as formas, direta ou indiretamente. Se você vê Ele indiretamente, você vai demonstrar sua fé nele, e um dia Ele vai ver que você merece ver a forma pessoal dele. A forma pessoal não é apenas um mito simbólico, é uma realidade. Entende? Deus, Ele é uma pessoa mesmo. Tá bem? Acho que com isso não deu para responder as perguntas. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tá, então só tivemos a pergunta rica do rico hoje. Tá bom? Então, pessoal, acho que se não houver muitas perguntas, mais perguntas aqui, eu estou esperando, nós podemos encerrar. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agradecer a presença de todos. A minha esposa Henrique Chorokimini, que está aqui. A Lu, a Anne, tá? A Natasha, o Cláudio Marques, o Rafael, a Mônica Chatel, o Rico, que é uma pergunta, Janine, o Yeshua Maharaj, que é o Falabuque, amigão meu lá do Rio de Janeiro. E Sudarshan também, um grande ajudante de caminhada no Templo do Rio de Janeiro, lá de Juiz de Fora agora, Alessandra Rosa, a Flávia, Bianchi, Beatriz, Luciana, Brito, Chama Priya, até agora a Lila está assistindo, a Nurada, então a Regina Rios, lá do Rio, Juarez, então, e a Durani também, Modo Freito, até a Carla deu uma olhadinha, Sananda Dassa, Caroline, Rara Duarte, Lídia, a Sabina, Reinaldo Júnior, Marcelo Giovanni, até Chandramuka Maharaj, obrigado pela participação, Bata Balmari, Jacira Melo, Cláudio Marques, Adriano Moreira, Isabela Chespede, Adriano Moreira, obrigado pela presença. Então até a próxima semana que nós podemos continuar nossos estudos. E também, qualquer dúvida, vocês podem também se aproximar pelo meu WhatsApp ou mesmo pelo Messenger do Facebook. Eu posso responder umas dúvidas complementando este estudo do Vedanta Sutra segundo o Srimad Bhagavatam. Então, até a terça-feira que vem. Hare Krishna. Jai Shila Prabhupada.